Está entrando no ar o programa evangélico A Palavra Original. Eu quero ler no Evangelho de Marcos, a partir do versículo... Deixa-me ver aqui. 16 ao 29. Marcos, capítulo 9, versículo 16 ao 29. É muito conhecida essa escritura. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o mesmo como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Muito bem, amados. Você pode achar que você não é passível de um milagre, que você não consegue ter um milagre. Você diz: por que eu oro tanto e as coisas não vêm a mim? Porque eu oro tanto e não consigo solução para o meu problema, não consigo cura para a minha enfermidade. Por que, Senhor? Por que? E começam os porquês e redundam em dúvidas. Mas se você frisar aqui no versículo 23, e Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E então o pai daquele garoto clamou com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha, para você ver que ele perguntou se Jesus pudesse. Olha, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Aí ele reconheceu, o pai daquele garoto reconheceu. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Meu Deus, é por isso que nós não conseguimos as nossas bênçãos, irmãos, ouvintes, você que está aí, clamando. Às vezes um já orou por você, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, e não conseguiu. É só porque está faltando crer. Clame com lágrimas como o pai daquele garoto. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Confia no Senhor. Ajuda, Senhor, a nossa incredulidade. Eu me lembro, há muitos anos atrás, 10 anos atrás, para ser mais preciso, quando a minha filha muito pequena, ela foi acometida de uma tosse. Eu falei que eu ia contar uns testemunhos, eu vou começar por este. E eu fiquei agoniado, a minha esposa começou a chorar, e então eu peguei a minha filha e fiz uma oração. Uma pequena oração. E Deus me ouviu. O mundo estava caindo em cima de mim como uma tempestade de neve, pesado em cima de mim. Mas eu fiz uma oração sincera a Deus. E Ele me ouviu. Ele me ouviu e a minha filha foi curada. Então, às vezes num problema que você esteja enfrentando, em cima de muitos, tem um que te tira do sério. Fala, gente, isso aqui, essa foi a gota d'água para eu ficar louco. Nessa hora, você precisa parar, respirar, se acalmar e entender que ali em cima não é longe, bem ali pertinho da sua cabeça, há um Deus que pode te ouvir. O mundo pode estar caindo aos pedaços em cima de você, mas Ele pode te ouvir sim. E Ele me ouviu. E eu estava numa situação desesperadora. Eu não estava bem, eu não estava feliz. Mas eu nunca deixei de confiar em Deus. Não deixe você de confiar em Deus. Não deixe você de servir a Deus. Podem as coisas estar boas ou ruins para você, sirva a Deus. Algum tempo depois,
A mesma filha, já maior, já falava, apareceu um carocinho no pé dela. Pequenininho, do tamanho de, vamos dizer assim, um grão de arroz, ou menor um pouco. E aquilo começou a crescer. E rapidinho estava do tamanho de um carocinho de feijão. 2 dias, 3 dias talvez. E a minha esposa disse, vai ter que operar. Levar no postinho, ou no São Rafael, não sei, em algum lugar, e sarjar, fazer alguma coisa para tirar isso aí, porque está crescendo. E realmente estava crescendo. E eu chamei a minha filha e eu falei, você confia em Jesus Cristo, minha filha? Você crê que Jesus Cristo pode te sarar? Ela só balançou a cabeça que sim, deu um sorrisinho. Eu falei, então, eu vou falar e você vai repetir. Você vai falar com Jesus, tá bom? Tá bom. Fale, Jesus. Ela falou, Jesus. Aí eu disse assim, cura meu pezinho. E ela então repetiu essas palavras, cura meu pezinho. E ela foi curada. E ela recebeu isso. Ela confiou naquilo, ela se assegurou em Jesus Cristo, não foi em mim. Você pode isso também. Estimule a fé dos seus filhos para que eles cresçam crendo em Jesus Cristo. De que adianta você falar que você é um bom pai, que você é uma boa mãe, se você não guiar seus filhos no caminho de Deus? O que adianta você falar eu sou um servo de Deus e você não conseguir nem mostrar para o seu filho o caminho? Seguir é entre ele e Deus, mas você tem que mostrar. Você tem que ensinar ao seu filho desde criança que Deus pode todas as coisas. Ele pode curar. Ele levantou Lázaro da sepultura. Porque ele não curaria você? Porque ele não curaria seu filho? E ela foi curada. Aquilo sumiu, aquilo desapareceu, não precisou mão de médico. Jesus Cristo é o médico dos médicos. É somente você crer. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. São as palavras de Jesus Cristo. Há um tempo atrás, eu acredito que há um ano, talvez um pouco mais, me deu uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que eu pensei que meus olhos iam pular para fora. Eu gripei e minha cabeça começou a doer. E eu não gosto muito de tomar remédio de farmácia. Tomo remédios naturais, mas quando parte para remédios químicos, comprimidos, não é meu forte. Então, minha cabeça doía. E eu me deitei, meio gripado e a cabeça doendo. Na testa, por cima dos olhos, e parece que meus olhos iam saltar. E eu deitado, com os olhos fechados, levantei uma das minhas mãos e falei, Senhor,
A gripe eu suporto, mas a dor de cabeça eu não estou aguentando, meu Deus. Tira essa dor de cabeça de mim. Me liberta dessa dor de cabeça. E ali eu adormeci. Eu devo ter dormido 1 hora ou 2 horas, eu nem vi o tempo passar. Acordei com aquela coriza, o nariz ruim, a garganta ainda meio ruim, mas, meus irmãos, a dor de cabeça desapareceu. Então, a gente entende que Deus pode, se nós crermos. Onde está a sua fé para alcançar o que você busca nesta noite? Nós fizemos uma pequena oração ontem. E eu pergunto a você, você que me ouviu ontem, nos ouviu ontem, você crê que Ele pode fazer? Então ore, fale com Ele. Não há nada impossível para Deus. Ele pode todas as coisas. E agora eu vou dar meu último testemunho. Eu selecionei 4 testemunhos pequenos aqui, já falei 3. E o meu último testemunho. Irmão Francisco em Tailândia. Ele está nos ouvindo, eu falei com ele antes do programa. Ele está nos ouvindo agora. E eu falei para ele que eu me lembrei dele o dia todo hoje. Irmão Francisco, estávamos nós dois construindo a igreja, reformando, ampliando a nossa igrejinha ali no bairro Brasília. Num sábado, 2:30 para 3 horas, um sol forte. E bem no mês de agosto, né, irmão Francisco? Mês de agosto. Nessa mesma época que caiu essas chuvas agora, nós estávamos mexendo na igreja. Sol, um calor. E nós paramos um pouquinho e conversando. Ele disse assim, eu falei, irmão, se a gente fizer um traço de massa, dá para a gente terminar essa parte que a gente está levantando, essas paredes? Ele falou, dá, irmão. Vai dar a conta certinho, um traço de massa dá para fazer tudo, só que nós vamos terminar de noite. Eu falei, a gente termina na luz do poste, a luz do poste tá acendendo. Combinamos. Então vamos fazer? Vamos. Eu desci, só eu e ele trabalhando. Eu ajudante e ele o pedreiro. Eu desci, isso foi 2017. Tem exatos 3 anos, irmão Francisco. Se talvez olhássemos no calendário, talvez seria 26 de agosto de 2017. Deus sabe melhor. Então, quando estávamos preparei a massa, aquele traço de massa todinho, subi no andaime para colocar o material para cima. Quando eu olhei no tempo, chuva. A chuva vinha a uns 300 metros de distância, mas já tinha tampado todos os lados que você imaginar. Eu olhei para o lado que vinha a chuva, ela vinha chegando. Olhei para minha direita, não vi nada. Só chuva. Olhei para minha esquerda, só chuva. Ela fez um cerco. Apenas para trás, quando eu olhei para trás, ainda estava limpo. Ela fez um cerco e vinha cair. Vinha lavar tudo. A nossa massa.
Ia tudo, estava tudo no tempo. Eu falei, irmão, e agora o que eu vou fazer? Ele olhou para mim e, sorridente como sempre, brincalhão como sempre, falou assim, irmão, fale a palavra. E eu então fui lá no meio da rua, levantei uma das mãos para o lado da igreja, levantei a outra mão para o lado da chuva e falei, Senhor, a obra é tua e a chuva é tua. Se for a tua vontade, deixa a gente concluir a obra. E entrei correndo, fui até o fundo da igreja, atrás de uma lona para cobrir a massa e correndo, porque a chuva estava chegando e uma chuva torrencial, como essa que caiu segunda-feira cedo. E então eu voltei. Quando eu voltei, ele estava lá no andaime arrumando as coisas, abaixado, tirando as coisas lá de cima que não poderiam molhar. E eu levantei, eu subi no andaime rápido assim e falei, irmão, não achei nada para cobrir a massa. E ele falou, e agora? Aí eu olhei para o tempo. Irmãos, estava tão limpo que não havia uma nuvem no céu. Eu não sei para onde foi. Eu falei, irmão, olha para a chuva. Aí ele olhou e não havia mais chuva. Eu me desesperei. Eu falei, irmão, Deus fez a parte dele, vamos fazer a nossa. Ele segurou a chuva para que nós pudéssemos fazer a obra. Assim sendo, nós corremos e fomos fazer a obra. Eu sei que Deus pode quando Ele quer. Você fica aí, às vezes, ouvindo rádio toda noite e fala, Deus, eu preciso de um milagre. E eu falo para você diante de Deus, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Ele pode melhorar a sua vida desde que você tenha um compromisso com Ele e queira testemunhar dele. Se você tentar se engrandecer, Ele não vai te dar. E Ele nos deu a bênção de terminar aquela obra naquela tarde. E à noite a chuva caiu. Choveu bastante sábado à noite. Aí eu falei, meu Deus, quem sou eu para receber uma bênção deste tamanho? Tu chegares e retirar uma chuva para que nós pudéssemos fazer algo. Isso confirma que eu estava fazendo uma obra para Ele. Eu sei disso. Eu confio nisso. Esse testemunho vai me acompanhar por toda a minha vida. E se você quer testemunhar uma bênção, ore a Ele, peça a Ele e Ele vai te dar o que busca o seu coração. Deus te abençoe. Deus te dê o que você pede, desde que você peça com sinceridade e tenha um compromisso com Ele. Você sabe dos nossos cultos, quarta, sexta e domingo às 19 horas e nossa escola dominical às 8 da manhã. Travessa Luiz Coutinho, 990. Estamos lá há 35 anos. Deus te abençoe. O nosso número, 99207-3704. Vamos concluir agora com o hino Falar com Deus. Deus te abençoe.
calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz.